aqui novamente. Deu um probleminha aqui e a ligação não, né? Acho que deu algum probleminha aqui na internet e eu caí. Então, bom dia, Beatriz, tudo bem com você? Então, pessoal, hoje iniciamos o nosso dia bem alegre, né? Teremos hoje a live com a princesa Nicole, hoje, onde nós estaremos falando um pouquinho sobre o projeto Leitura em Conexão. Bom dia, Adriane, tudo bem? É um projeto onde nós vamos ajudar os nossos filhos a entender melhor, né? Porque se a gente for olhar por esses parâmetros de leitura, nós podemos ver que a gente não lê bem, que as nossas crianças também, às vezes elas até gostam de leitura, né? Mas acontece em algum momento da vida ou outro que elas perdem esse gosto pela leitura. E por que será que isso acontece, né? Será que é porque eu também leio por obrigação? E nós somos exemplos para os nossos filhos, não somos? E isso é verdadeiramente concretizado. Por isso que nós precisamos, às vezes a gente escolhe bons livros. Às vezes a gente passa sim essa questão de bons livros para a criança. Só que na hora da gente trabalhar esse livro com a criança, a gente faz às vezes perguntas que faz com que a criança tome raiva da leitura e não goste de ler. Quem de vocês, né, que está aqui nesse momento, por acaso já passou por esses momentos de perguntas retóricas, né? Vai ler esse livro porque você tem que fazer uma síntese. Ou então, às vezes, o que você entendeu desse livro? A famosa perguntinha, né? E às vezes a gente deve mudar essa rotina. Então, por que o projeto Leitura em Conexão? Justamente para a gente aprender os pontos onde nós falhamos, para que a gente possa realmente se conectar através disso. E aí, por isso, nós na semana passada, na sexta-feira, nós recebemos os meus filhos aqui, né, para poder fazer a live, o Davi e o Gabriel. E hoje nós vamos receber a Nicole, uma princesinha linda e que também vai fazer uma live comigo. A Nicole está na alfabetização e esse é um momento bem gratificante para que a gente possa trabalhar esse processo de leitura e escrita da criança, não é isso aí? Então é por isso que eu convido todos vocês, tá bom? Para que a gente possa realmente inserir esse hábito de leitura nas crianças. Então, o que acontece? O nosso cérebro é um cérebro que gosta de zona de conforto. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Então, para que eu vou ler? Quando você diz para o seu cérebro assim, né? Nossa, eu tenho que pegar esse livro, vou aqui, né? Tenho que pegar esse livro aqui para ler. A primeira coisa que o seu cérebro manda você fazer é olhar. Quantas páginas tem, né? Quanto tempo será que eu vou gastar? Então, é por isso que o projeto Leitura em Conexão, né? Eu criei junto com a minha mentora. Então, para que esse projeto? Justamente para isso, para a gente parar desse comodismo, porque o livro é bom, todo o conteúdo dos livros são bons, desde que você escolha dentro do assunto que você goste, né? E aí, onde é que às vezes os professores falham, os pais falham, né? Eu tô falando dos dois lados aqui, porque eu sou mãe e também sou professora e atuo como psicopedagoga clínica, então eu tô falando pela a visão que eu tenho nessas três vertentes. O que acontece? Às vezes a gente peca nisso, né? Porque a gente pega um livro maravilhoso para se trabalhar e aí você vem com aquelas perguntas retóricas em cima do livro. E isso frustra. Isso frustra tanto que de repente a gente não sabe mais, né? O que é que a gente tem que perguntar. E aí você vem com a mesma perguntinha assim, né? O que você entendeu do livro? O que tem nesse livro? O que você mais gostou? E aí a criança passa a ficar saturada com essas perguntas, porque hoje em dia, professor que foi formado aí em 1990, por aí, para trabalhar com as nossas crianças hoje, ele tem que correr um pouquinho mais. Por quê? Porque a formação que nós recebemos enquanto professores lá em 1990 para trás não é igual
não foi preparado para esses alunos que nós temos hoje, para esses filhos que eu tenho hoje. E aí é por isso que às vezes a gente encontra tamanha dificuldade, porque a formação que eu recebi, né, dentro do magistério, dentro da psicopedagogia, dentro da pedagogia, não é a formação para esse mundo. Um exemplo bem claro disso é o seguinte: se você caísse num sono profundo, como por exemplo a Branca de Neve caiu, né? Se você caísse num sono profundo aí na década de 1960 e acordasse na década de 1980, o mundo estaria igual. Teria tido algumas mudanças, mas seriam mudanças bem tranquilas que você seria capaz de viver no mundo tranquilamente. Porém, se você tivesse dormido no ano de 1985 e acordasse agora, em 2018, você não seria mais capaz de acompanhar essa tecnologia que surgiu aí do ano de 2000 para cá. Porque antigamente a gente não tinha essas palavras, né? Delete, Office, PowerPoint. Então, a gente precisa dar uma parada e analisar isso. Então, o que acontece com o meu tipo de leitura? O meu tipo de leitura que eu fui formado para ter não é o mesmo das minhas crianças hoje. Porque hoje nós temos Google, hoje nós temos mais Google, mais informações e menos atitude. Então, onde é que o nosso cérebro cai na zona de conforto? O nosso cérebro, ele quer algo sossegado. O nosso cérebro, ele não quer expansão de consciência. Então, se eu digo para o meu cérebro da seguinte forma, né? Vou pegar esse livro aqui e vou ler. Ele fala, pra quê? Estamos bem assim, você já sabe, já tá bom. Você precisa adquirir o hábito. Se eu não adquirir o hábito de fazer as coisas todos os dias, eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Bom dia, Cleide. Bom dia, Gilmara. Bom dia, Ilka. Prazer ter vocês aqui, Fernando. Por que eu não vou conseguir, gente? Porque o meu cérebro, ele gosta de conforto. Pensa que você tem que levantar todos os dias meia hora mais cedo para você ler um livro. Seu cérebro vai virar para você e vai falar assim: não, vamos continuar acordando no mesmo horário, tá tudo bem. Não precisa. E a gente precisa de expansão de consciência. Formar neuroplasticidade cerebral, conexão de sinapse, dá trabalho. Isso não é fácil. E aí, por que o sistema de leitura é complicado para nós? Porque nós não temos hábito. Bom dia, Gilmara. Nós não temos hábito. E tudo aquilo que você cria na sua vida hábito, fica mais fácil de você se resolver. Por exemplo, a comida que você faz todos os dias no mesmo horário. Seu cérebro já formou neuroplasticidade sobre isso. Daquele horário, você não precisa de despertador, você não precisa de nada, você simplesmente vai lá e começa a comida. Se dá o horário de você acordar, naquele horário, se você já virou hábito para você, você vai lá e acorda, você não precisa mais de despertador. O seu corpo, o seu organismo acostumou com isso, virou hábito. E aquilo que vira hábito, né? É mais fácil, eu posso seguir melhor. Mas o meu cérebro, ele não gosta de coisas que vá fazer com que ele forme neuroplasticidade cerebral. Ele não gosta de formação de sinapses, porque isso é difícil. É difícil eu aprender algo novo. Então, ele não gosta. Então, a gente cai novamente na zona de conforto. E aí, por que o processo de leitura e escrita é isso, gente? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Então, é isso que a gente precisa, formação de hábitos corretos. Por exemplo, academia. Vamos pegar algo assim, né, que para mim foi difícil, acho que para as outras pessoas também foi. Bom dia, Ludmila, bom dia, Limárcia, tudo bem? Por exemplo, academia. Você quer fazer academia de manhã porque é melhor, você já começa seu dia bem. Exemplo, né, entre aspas. Ótimo. Você começa a ir para academia uma semana. Aí, quando é na outra semana, você já pega e fala assim para você: ai, meu Deus, tem que acordar de novo outra semana, tá difícil, vou parar.
O seu cérebro está te condicionando a isso. O seu cérebro tá dizendo para você, não vamos fazer isso não, isso é muito difícil, acordar todo dia 1 hora mais cedo. Não. Então, por isso que a gente deve preparar o nosso cérebro, a nossa mente para uma expansão de consciência. Eu não conheço ninguém que tenha feito a mesma coisa por 1 ano, todos os dias, e não tenha resolvido o problema. Qual que é o nosso maior problema? A gente começa a fazer, encontra a dificuldade e para. Você vai para academia aí durante 15 dias, 10 dias, né? Se for demais, cansei, não dou conta mais desse negócio de levantar todo dia cedo, não, vou parar. A gente não tem disciplina para ter hábito e o nosso cérebro não vai nos ajudar nisso, porque formar conexão neural é difícil. Ele não quer isso, ele não quer hábito, ele quer zona de conforto. Então, quando você diz assim, terminei esse livro e vou começar outro, se ainda não virou hábito para você, se você não passou mais de 1 ano fazendo isso, então você não vai conseguir ter um hábito. Hábito não é conseguido em 1 semana. Você fica 1 semana lendo e vai lá e pronto, e cria o hábito. Não é assim. Por isso que a gente precisa realmente se ater a isso, né? Pantarrey já dizia assim pra gente, tudo flui quando você inicia um hábito. Mas você precisa realmente iniciar. E é por isso que o projeto de leitura em conexão veio, porque nós às vezes temos os melhores livros. O Google nos traz coisas maravilhosas, mas nós não temos ações que fazem com que eu permaneça com esse hábito. E aí eu caio por terra. Quantas pessoas não têm inúmeros livros em casa e não leem, mas compram mais? É até engraçado, né? Compro muitos livros, não leio, mas vou lá comprando mais. Então a gente tem que ter meta, tem que ter meta. O nosso cérebro, formar conexão, neuroplasticidade cerebral não é fácil, o nosso cérebro não quer isso, o nosso cérebro gosta de zona de conforto. E aí, nesse curso de leitura em conexão, é justamente isso que a gente vai fazer. Como eu formar esse hábito? Por quê? Por que vem de uma visão virtual psicopedagógica? Porque todos vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento também têm dificuldade para aprender, assim como eu também tenho. Então, isso não é diferente de mim, não é diferente para você. O que é diferente? É que eu às vezes não entendo como eu aprendo, nem o meu jeito de aprendizagem, eu não sei muito bem como que ele funciona, e aí eu quero já ensinar para o outro, que é o meu filho, que é o meu aluno. E todos nós estamos certos, porque a gente está fazendo dentro daquilo que é o nosso conhecimento que a gente tem. É por isso que às vezes a gente precisa expandir um pouquinho, melhorar um pouquinho a nossa consciência, criar hábitos que a gente tem para melhorar tudo isso. O nosso cérebro, ele não quer encontrar desafios, ele não quer encontrar problemas. No entanto, se a gente dizer assim para ele, vamos passar o dia inteiro hoje em casa, né? Aliás, é o seu cérebro que te diz isso. Não sai de casa. Fica o dia inteiro quietinho. Nós estamos de quarentena, tá? Mas existem coisas aí que você sabe que você tem que fazer para sua sobrevivência. Mas o seu cérebro diz para você assim, fica quieta, dorme hoje o dia inteiro, levanta mais tarde. E isso é uma coisa que a gente precisa melhorar na nossa vida. Por quê? Porque senão ou você muda ou você desaparece. É bem simples assim. Se a gente não conseguir se enquadrar dentro de uma mudança para uma neuroplasticidade, gente, essa formação que eu recebi lá atrás para ser professor, né? Hoje em dia está muito à frente, como eu disse para vocês, né? Se uma pessoa dormisse na década aí de 1960 e acordasse em 1980, teríamos mudanças pequenininhas. Seria mínimas as mudanças que teriam acontecido aí dentro desse período. Agora, se uma pessoa dorme em 1980 e acorda agora em 2019, a pessoa, quando você chegar para ela e fala, deleta isso daí, tem um post novo, né? Ela vai falar, que é isso? Que essa pessoa tá falando? Por quê? Porque a tecnologia que aconteceu aí de 2000 para cá, essas inovações foram muitas inovações que aconteceram nesse período. Então, a formação que eu recebi para ser professor lá nessa década não acompanha os alunos que hoje são mais espertos do que eu com o celular na mão.
Você coloca um celular na mão dele aí, só dele olhar o celular, ele já sabe onde é que ele tem que mexer. Coisas, às vezes coisas que pra gente, você pega o celular e fica, nossa, onde é que eu mudo aqui? O que que eu faço nisso daqui agora? Pega uma criança de 15 anos, um adolescente aí de 15 anos e bota um celular na mão dele. E aí você pergunta para os seus pais, pai, o que é delete? Pai, qual é o youtuber que tá mais famoso agora nesse momento? Mãe, você conhece algum youtuber? Sua mãe e seu pai vai dizer, eu não sei nem o que você tá falando. Mas se você pega um adolescente aí de 15 anos e pergunta para ele qual é o youtuber que você mais gosta ou qual é o youtuber mais famoso, na hora ele te responde. Na hora ele te responde. Pergunta isso para qualquer professor, né, que foi formado aí há mais tempo, né? Qual é o youtuber mais famoso para você? Às vezes o professor não vai saber, coisa que o adolescente ali de 15 anos ó, já sabe há muito tempo. E essa é a educação que nós temos para hoje, essa educação remota, né? Se ela é boa ou não, nós só vamos poder dizer isso ano que vem. Ainda não temos essa questão de saber isso. E por isso que a nossa neuroplasticidade cerebral, criar hábitos na nossa vida é tão complicado. E o hábito de leitura é algo que todo ser humano precisa, é necessidade. Porém, nós não fazemos porque o nosso cérebro comanda isso, o meu processo. E é nessa ficção de processo que eu venho estudando há tanto tempo, com 2 filhos em casa e dentro da minha própria profissão, e até também com diversos tipos de alunos que eu já tive aí em várias faculdades, que a gente vem vendo que esse processo está cada vez mais escasso. Você pede para ler um livro, ou a gente observa certos professores, né, e as perguntas são retóricas, e as perguntas sobre esses livros continuam retóricas para a aprendizagem. E é aí onde a gente deve mudar um pouquinho essa questão dessas perguntas, porque esses tipos de perguntas retóricas não formam neuroplasticidade cerebral. E como não forma essa questão de neuroplasticidade cerebral, então o meu cérebro cai na zona de conforto. Para que eu vou ler? E é isso onde a gente fica um pouco com raiva. E aí você vê no Google, né? Esse livro é bom. Pá, você vai lá e compra o livro. Aí vem outra pessoa e te indica, né, um monte de lives que tá tendo aí agora, todos os dias, você seguindo um monte de coisa, um monte de pessoas. Vem outra pessoa e mostra outro livro para você. Não, esse livro aqui é maravilhoso. Vai lá e compra ele, que ele vai te ensinar muita coisa. Você vai lá e compra novamente. Mas você nem leu o primeiro que você comprou. Então não faz efeito. Porque acúmulo de livros para eu comprar, para eu enganar meu cérebro, olha o tanto que o nosso cérebro é mais esperto do que o meu comando que eu dou para ele. Então, o que acontece com isso tudo que eu vou fazendo? Meu cérebro fica satisfeito porque eu comprei mais um livro. Fica super satisfeito. Mas, na realidade, ele não vai me deixar ler, porque eu não tenho o hábito. Eu não criei esse hábito para ler. E aí, então, eu vou comprando. A Cleide tá achando graça aqui, né, Cleide? Então, eu tirei esse tempinho hoje pra gente ter esse bate-papo, pessoal, assim, bem direto mesmo, né? Por quê? Porque isso já aconteceu comigo, de ir comprando e comprando livros. Então, chegou um momento que eu parei. Só vou comprar depois que eu ler. E aí, o meu cérebro, ele fica desesperado na hora que eu vejo os flashes, né? De compra isso, compra aquilo, esse livro é sobre desenvolvimento, esse livro é sobre desenvolvimento e aprendizagem, porque é na minha área, né? E aí, isso, eu fico louca, eu fico desesperada, meu Deus, aquele fulano falou que o livro é bom, eu tenho que comprar, meu Deus. E a gente vai realmente ficando dessa forma. Então é por isso que eu resolvi montar esse projeto de leitura em conexão. Não adianta sair comprando. Daí a pouco a gente não sabe nem que nicho a gente tem, né? Porque você comprou tanta coisa e você não vai conseguir ler tudo. Você tem que se especificar naquilo que você gosta, qual que é o seu maior interesse, né? A Lúcia diz aqui, meu Deus, me vejo na sua fala. Mas não é só você não, Lúcia, eu passei por isso.
né? Isso é normal, é por isso que a gente tem que criar hábito. É por isso que a gente tem que aprender que o nosso cérebro precisa de expansão de consciência, precisa de modulação, autorregulação. E como eu não sei disso, eu vou ficando na zona de conforto. E aí para mim tá tudo bem, porque pro meu cérebro é bom assim. Então a gente precisa aprender a reconhecer isso, né? Meu marido lê aí mesmo Meu marido lê aí mesmo tempo, ao mesmo tempo 8 tipos de livros. Eu fico enlouquecida com isso. Como ele consegue lembrar de todos os contextos, mas ele me diz que é normal para ele. Cleide, adorei seu comentário, né? Por que eu adorei seu comentário, Cleide? Porque realmente é isso que acontece, gente. Nós brasileiros, nós temos pesquisas que diz que nós vamos demorar 260 anos para alcançar os outros países no nível de leitura, por falta de hábito. Seu marido, Cleide, como ele não é brasileiro, ele tem esse hábito, né? E aí, se ele tem esse hábito, isso é fantástico para ele. Isso é mais que normal. O cérebro dele já entrou numa expansão de consciência. Coisa que para nós que somos brasileiros, nós vamos demorar a entrar nesse processo de expansão de consciência. E aí a gente acaba naquele martírio de que pra gente caindo na zona de conforto tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E é assim, entendeu? Não tem muitas outras coisas. Amiga, salva essa live. E o pior é que eu não tô salvando essas lives assim, rapidinhas, porque como eu não tô nem anunciando, né? Então eu não tô salvando. Vou ver se eu consigo. As próximas eu vou fazer no YouTube, porque aí lá no YouTube fica mais fácil para mim. Tá bom? Mas essa aqui, como eu comecei pelo Instagram, eu vou ver se eu consigo salvar ela, tá, pessoal? E aí é isso que acontece com o nosso cérebro. Essa falta de formação de neuroplasticidade cerebral não me deixa fazer hábitos dentro da leitura. Por quê? Porque o meu cérebro quer zona de conforto. E isso dói, né? E então é por isso que a gente precisa realmente parar de ficar tirando para todos os lados. Não adianta, você precisa auto se conhecer, você precisa auto se avaliar, se funilar. Nós estamos vivendo aí num bombardeio de lives, inclusive eu estou fazendo uma aqui agora, né? Mas assim, escolha aquilo que você prefere. Não adianta você sair comprando tudo a qualquer momento. Por quê? Porque isso não vai resolver nada. Aí, o que acontece na escola, né? As perguntas que os professores fazem a respeito de livros que poderiam ser mais explorados. A gente tem aí um livro que eu amo bastante, né? Vou até falar o nome dele aqui para vocês, que é o Comênio Didática Magno. É um livro perfeito, mas que a gente tem que ter vontade de ler ele, senão você não consegue, você tem que ter hábito. E por que é difícil? A gente forma hábito, né, para comer comidas gordurosas, a gente forma hábito para poder tomar refrigerante. Tem gente que se não tomar um refrigerante na hora do lanche, ai meu Deus, não tá certo, né? Mas o que acontece com tudo isso? Nós viemos de tempos primitivos. E se a gente voltar aí, lá na época da história, né, desde quando nós surgimos, para as pessoas lá da história, antigamente mesmo, se você for estudar os tempos primitivos, você tinha que comer era gordura, você tinha que comer era muita massa, porque isso ia te deixar forte o dia inteiro. As pessoas lá naquela época não tinham tempo de ter obesidade, porque elas morriam aos 25 anos, já eram velhos para elas naquele momento. Então, isso tudo vem arraigado na nossa história brasileira. E é por isso que a gente precisa criar novos hábitos todos os dias, né? Ou você se assume e melhora, ou então você vai ter que parar de viver. Porque o mundo que nós temos hoje é esse mundo, né? Ou você muda a sua metodologia de professor, de perguntar as coisas para os seus alunos ou para os seus filhos sobre os livros, né? Parar com essas perguntas retóricas sobre essa questão. O que você entendeu sobre o livro? Quantos personagens tinham? Os meninos estão cansados disso. E aí, quando os meninos estão tão cansados disso, o que vai acontecer? Não vai haver resistência para adquirir o hábito para continuar lendo.
porque eles vão pensar assim, eu vou começar a ler de novo e vai me perguntar de novo o que que é aquilo. Então, eu vou passar a perna nesse negócio de leitura, que esse negócio de ler é muito chato. Então, vamos ler os livros e vamos explorar com metodologias diferentes. Vamos explorar o livro, o conteúdo do livro. Não através de tantas perguntas, porque isso vira massacre. E isso vem da nossa formação que nós recebemos. A gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz isso porque veio da formação que a gente realmente recebeu, né? E como o nosso cérebro não quer desafios, o nosso cérebro não quer problema, porque resolver desafios, para eu resolver um desafio, eu preciso fazer uma formação de sinapse. E isso dá trabalho. Então, o que eu faço? Continuo fazendo as mesmas coisas. Isso é hábito. Então, o hábito, ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo. E é por isso que a gente precisa, às vezes, tomar um pouco de cuidado para não tornar uma repetição de um hábito ruim. Não fique esperando que o outro te mande ler. Não fique esperando uma live para você poder saber o que você quer ler. Se decida, né? E outra coisa, o Google tem inúmeras coisas, mas a atitude é sua. Se você colocar aí no Google, por exemplo, livros sobre neuroplasticidade cerebral, ele vai trazer uma gama para você de coisas. Mas a atitude sobre esse livro, sobre essa leitura, o que você quer com essa leitura, isso tem que ser seu. A forma como você vai passar isso para os seus filhos, isso é você que está passando. Porque se nós somos os espelhos dos nossos filhos, né? Isso é a gente que precisa realmente vivenciar. E hoje nós vivemos um tempo mais complexo, né? É uma coisa de uma complexidade maior. Então, ou você realmente gasta com a mudança que você precisa ter, se adequar, ou então você vai desaparecer, porque vai chegar um momento, né, que as pessoas não vão aguentar mais isso. E a cada dia que passa, menos hábito de leitura as pessoas estão tendo. Se eu perguntasse aqui para vocês que estão aqui agora me ouvindo, né, quantos livros você leu este ano? Este ano, nós estamos agora em julho, né? De janeiro até julho. Quantos livros você leu? A gente vai aparecer assim numa oscilação muito grande. Se alguém se sentir à vontade para responder, tá, pessoal? Pode ficar à vontade, mas sejam sinceros. Porque na maioria das vezes, quando alguém faz essa pergunta, a gente às vezes responde, né? 1, 2, para ninguém saber que a gente não leu nenhum. Mas a gente tá realmente, às vezes, fazendo esse mal pra gente mesmo. Por quê? Porque a gente precisa realmente. Parabéns, Edivânia, que ótimo! Ah, justamente sobre isso que a gente está falando aqui, ó. A leitura por obrigação. Você leu para fazer alguma coisa, né? Então, isso é muito fantástico, né? A Edivânia acabou de entrar aqui agora na live e ela já tá, assim, realmente comprovando isso que a gente está acabando de falar. Então, por que esse curso Leitura em Conexão veio? Gente, nós temos que mudar essa questão aí de que nós vamos demorar 260 anos para alcançar. Serve, Ilka. E-book serve. Pode ser qualquer... É o hábito, né? É por isso que eu digo, você tem que se nichar, se funilar. É e-book que te deixa bem de leitura? Tá tudo bem. Para a gente transferir isso para criança, a gente precisa de ter, né, o livro aqui, palpável. Porque para criança que a gente já não consegue manter ela muito tempo no ritmo de leitura, né? Às vezes, para a gente apresentar um e-book fica mais complicado. Mas para criança, que é o que a gente vai ver nesse curso, né, de leitura em conexão, a gente precisa do palpável. Agora, para a gente que já passou por esse processo, não. Pode ser e-book, pode ser aquilo que te deixa bem. O que te deixa bem? Ler em e-book te deixa bem? Perfeito. Continue lendo, isso é maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Helenilton. Obrigada. Parabéns, Ilka. Parabéns, Edivânia. E parabéns, Lúcia. Milagre da Manhã. Que legal. Lembra do nosso curso Conexão de Mães? Ai, como eu sinto falta, sabe, gente? Esse momento tá sendo um pouquinho complicado, mas o nosso curso Conexão de Mães, a gente falou bastante quando foi ano passado, né, Lúcia? Foi que a Lúcia participou também.
E eu falei bastante desse livro também. Ai, que pena, Ilka. É uma pena mesmo. Então, pessoal, esse recado que eu queria passar para vocês hoje tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó: eu não devo me ocupar com aquilo que eu não posso mudar. Se ocupe com aquilo que você pode mudar. Porque o que você não consegue mudar, não perca suas energias com isso. Então, a gente tem que colocar as nossas energias, tem que colocar o nosso foco nas coisas que eu posso mover, nas coisas que eu posso mudar. Aquilo que eu não posso mudar, por que você vai ficar pensando nisso? Isso te desgasta, isso te deixa mal, suas energias baixam. Ler, criar o hábito de leitura, se conectar com seus filhos, com a pessoa que você está aí, que está aí do seu lado, com vocês que estão aqui comigo. Isso é uma conexão. Eu tô criando a comunidade Estímulos do Saber, onde lá nós passaremos a fazer leituras de livros, né? E aí você vai ouvir os livros. Então, isso é algo fantástico. Para uma criança com TDAH, por exemplo, se você inicia um método de leitura errado com ela, você acha que ela vai gostar de ler, gente? Né? Nem a gente não vai gostar de ler, como a Edivânia disse aí ainda há pouco, né? Li para a minha faculdade, para o meu TCC, mas parabéns para ela, pelo menos pela faculdade ela leu. Então a gente precisa descobrir o tipo de leitura que faz bem para mim, me conectar com isso para que eu possa transferir isso para os meus filhos. Os meus filhos precisam sentir que eu gosto de ler. Os meus filhos, os meus alunos, as pessoas com quem eu convivo precisam saber desse meu processo de leitura. E a leitura tanto nos conecta que quando às vezes a gente começa a falar de um livro, o outro fala, nossa, essa parte foi bem legal e isso. Então a gente precisa de comunidades que discutam essas questões de leitura. Porque a leitura é um mundo que a gente vai longe. E eu não gostar de ler, eu não ter esse hábito, mais uma vez eu volto a reforçar isso para vocês. Não fique esperando pelo outro, gente. O nosso cérebro gosta de zona de conforto. O nosso cérebro não gosta de formação de neuroplasticidade cerebral. Por isso que a gente não faz expansão de consciência. Por que a gente não faz expansão de consciência? Porque a gente acha difícil, porque é complicado você ler, porque, nossa, que livro grosso, meu Deus do céu, a professora passou isso de novo, e mais outra coisa, e mais isso. E aí os nossos filhos acabam sentindo isso da gente. Nossa, minha mãe vai fazer aquele trabalho de faculdade, ela tem que ler tantos livros, olha como ela fica. Toda vez que ela vai ler, ela fica tão nervosa quando tem que ler aquele tanto de livro, então não vou querer fazer isso não. E aí a criança vai te modelar. Isso é o seu aluno, isso é o seu sobrinho, isso é o seu filho, isso é qualquer pessoa que esteja ao seu lado. Eu não vou querer fazer algo que é ruim. Então, vamos sair da zona de conforto, vamos criar o hábito. Quem não lê o livro Milagre da Manhã, leia, procure, porque isso pode te ajudar a organizar o seu dia antes das 8 da manhã, criando o hábito para leitura. 10 minutinhos, pessoal. Acorda, escova os dentes, 10 minutinhos antes de você começar o seu dia. Se você se propor a fazer isso 10 minutos por dia, você vai ler no mínimo de 5 a 10 páginas, dependendo do seu tipo de leitura, né? E isso no final do mês vai te dar o quê? 300 páginas lidas. Então, é um nível alto. É um nível alto, mas que eu preciso me adaptar. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Hoje à noite, às 19h30, live com a nossa pequena Nicole. Não esqueçam, aguardo todos vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos.